nome é Tamires Maria, esse é um trabalho para a disciplina de Fisioterapia Músculo-Esquelética e eu vou falar um pouco sobre a artrite reumatoide, mais especificamente sobre o quadro clínico e os exames complementares. Com relação ao quadro clínico, ela geralmente inicia de forma insidiosa, ou seja, os sintomas vão aparecendo de forma lenta e progressiva. Os principais sinais e sintomas incluem dor articular, rigidez matinal prolongada superior a 1 hora, pode apresentar ainda edema, calor e vermelhidão, mostrando que naquele local está tendo um processo inflamatório, pode apresentar ainda fadiga, mal-estar e perda de peso. Esses são sintomas mais sistêmicos e costumam aparecer na fase inicial da doença. O que acontece é que muitos pacientes, como a doença ela possui esse início insidioso de forma lenta, muitos pacientes mascaram esses sintomas com muitos medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, começam a fazer a polifarmácia e não procuram nem o atendimento médico, nem fisioterapêutico para o diagnóstico precoce. Eles vão levando o máximo que eles conseguem até chegar no nível mais avançado da doença. A artrite reumatoide, ela ainda apresenta uma característica muito específica, que é o comprometimento simétrico de ambos os lados. Então, tanto das pequenas articulações quanto das grandes articulações, mas principalmente as pequenas articulações, principalmente a metacarpofalangiana, então ela vai sempre simétrico, a interfalangiana proximal e os punhos. A interfalangiana distal ela não está relacionada com a artrite reumatoide. As grandes articulações elas também podem ser afetadas, ombro, cotovelo, joelho e quadril, mas é bem menos. Nos estágios mais avançados da doença, quando não se tem um diagnóstico precoce, ela pode evoluir e chegar até as deformidades, apresentar as deformidades articulares. E as mais conhecidas é o desvio ulnar da articulação metacarpofalangiana, onde vai ter essa tração para o lado ulnar devido à tensão nos tendões extensores e flexores, vai ter uma pronação dos dedos e uma subluxação, onde a base dos dedos ela vai como se fosse deslizar mais para frente. E também vai afetar a questão da força, porque vai afetar a inflamação, ela vai afetar os tendões e os ligamentos estabilizadores. Outra deformidade bastante comum é a deformidade em botoeira, onde vai se ter uma flexão da interfalangiana proximal e uma hiperextensão da interfalangiana distal. Isso pode ocorrer devido à lesão ou ruptura dos tendões extensores, comuns das articulações interfalangianas proximais. Outra deformidade comum é a deformidade dos dedos em pescoço de cisne, que vai acontecer o movimento contrário, uma hiperextensão da interfalangiana proximal, que vocês podem ver aqui na imagem também, e uma flexão da interfalangiana distal, mais ou menos dessa forma. E isso pode acontecer devido à lesão no tendão terminal extensor da interfalangiana distal, o que dificulta a extensão final dos dedos. Esse é um quadro clínico mais geral, com as principais manifestações, mas é importante lembrar que pode também ter manifestações extra-articulares. As manifestações extra-articulares, elas são menos comuns, mas elas conferem um pior prognóstico. A principal manifestação extra-articular é o nódulo reumatoide, é um nódulo indolor que geralmente surge nos pontos de pressão, como está aqui na imagem. O principal exemplo é os cotovelos e quando aparece a tendência é que se tenha um pior prognóstico. A artrite reumatoide ela também pode afetar órgãos internos, então pode levar a comprometimento do pulmão, por exemplo, levando a pleurites
derrame pleural. Quando afeta o coração, pode levar a pericardite. E outra manifestação extraarticular são as vasculites, que são essas inflamações dos vasos sanguíneos, onde vai aparecer pequenas, mas múltiplas lesões, principalmente nos dedos. Isso é importante destacar que a artrite reumatoide ela possui diagnóstico clínico. O diagnóstico é com base na clínica, nas queixas do paciente, no que o paciente está apresentando. Mas os exames complementares, eles podem vir como um coadjuvante, auxiliando, vindo como um complemento para determinar o diagnóstico e para acompanhar a evolução da doença, para ajudar a confirmar o diagnóstico e acompanhar essa doença mesmo. Pode ser realizado tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem. Os exames laboratoriais, o mais conhecido é o fator reumatoide. Ele se apresenta como positivo em 70% a 80% das pessoas e ele está diretamente relacionado com as manifestações extra-articulares, conferindo, portanto, também um pior prognóstico. O exame anti-CCP ele é mais específico que o fator reumatoide, então ele é muito utilizado em casos onde o médico, o fisioterapeuta na clínica, ele vê o exame fator reumatoide como negativo, mas o quadro clínico, os sintomas do paciente levam a artrite reumatoide. Mas para confirmar, eles podem pedir o exame anti-CCP porque ele possui especificidade acima de 90%. Então, ele vai ser mais específico para confirmar esse diagnóstico. Outro exame que pode ser solicitado é para a velocidade de hemossedimentação, VHS, e o PCR, que vão avaliar os níveis de inflamação, se está elevado, se está normal. E os exames de imagem também podem ser um excelente aliado, especialmente a radiografia, onde vai ser possível visualizar se há presença de erosões. As erosões na artrite reumatoide, elas acontecem não dentro da articulação, elas acontecem mais nas regiões laterais. Então, vai ser mais erosivo, como se fosse corroído mais na região lateral. E também é possível ver o espaço articular, se ele está diminuído. É possível visualizar, né? Principalmente nos casos da evolução da doença, onde esse espaço ele é realmente mais reduzido. A ultrassonografia e a ressonância magnética, elas também podem ser solicitadas e ajudar, né? E vai ser possível avaliar detalhes mais profundos da articulação e a detecção de inflamação de forma mais precoce. Além disso, é possível ver se há sinovite ativo. Os critérios de classificação da artrite reumatoide, o mais atual é o de 2010. Ele é classificado de acordo com uma pontuação e é subdividido em quatro grupos. O primeiro grupo é o acometimento articular, ele pontua de 0 a 5, onde 0 é quando afeta uma articulação uma grande articulação, então não está tão associado com artrite reumatoide, não é o principal fator. E 5, a pontuação máxima, é quando acomete mais de 10 articulações com pelo menos uma pequena, que é justamente a principal característica da artrite reumatoide, né? Pequenas articulações e mais de uma, duas, múltiplas articulações. A sorologia é outro grupo a ser avaliado, né, que vai ser avaliado pelo fator reumatoide e o exame anti-CCP, e ele pontua de 0 a 3, onde 0 é quando esse exame está negativo e 3 é quando esses exames apresentam um alto título. Outro grupo é as provas de atividades anti-inflamatórias, que vai ser feita pelo exame VHS e PCR, e que vai
pontuar de 0 a 1, onde 0 são níveis inflamatórios normais e 1 níveis inflamatórios alterados. O último grupo é a duração dos sintomas. Então, ele vai pontuar de 0 a 1, onde 0 é com duração de sintomas menor que 6 semanas e 1 com duração superior ou igual a 6 semanas. Para classificar a artrite reumatoide, é necessário atingir pelo menos 6 pontos dessa classificação. E esses critérios, eles vão ajudar no diagnóstico precoce da artrite reumatoide, para que o tratamento ele aconteça o quanto antes, ajudando a evitar a progressão da doença e as deformidades, né, que é o nível mais elevado que dificulta a função do paciente, que vai dificultar as funções, as atividades funcionais do paciente.